Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 13 de julho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do Senhor. Nesta hora, sei que tem muitos irmãos acordados e ouvintes também acordados. Vamos invocar juntos o nome do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte que está me ouvindo, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, invoque o nome do Senhor. Este nome está acima de todo nome. É Ele, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, que pode nos levar ao reino de Deus. Todo aquele que crer, louvado seja Deus. E hoje ele pede para mim você ler 1 Coríntios 15, 16. Romanos 1, 18 ao 32. Salmos 10, 1 ao 15. E Provérbio 19, 6 e 7. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito. Para quem vai trabalhar, leia nem que seja um versículo, mas leia. Este versículo com certeza pode te salvar e salvar a quem está pertinho de ti, seus parceiros de trabalhos, família, etc. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, é importantíssimo todos os momentos nós estarmos invocando o nome do Senhor. E depois que lemos a Bíblia, graças a Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração, podemos também ler o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. E o volume você já sabe, é o volume 3, hoje a série é Então Verá o Fim. Oh, Jesus está muito próximo, amados. Vamos se abrir mais para a palavra. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida, sendo guiado pelo Espírito. Louvado seja Deus. O título geral é Preparar o material para edificação, escrito pelo nosso querido irmão André Dong, um irmão que, graças a Deus, o Senhor tem usado bastante na sua palavra. E hoje é quarta-feira. O título da semana é A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. Se vocês tiverem dúvida, leiam Isaías 53, que lá explica bem direitinho o caminho que nosso Deus trilhou por causa de mim e vocês, ainda quando nós éramos inimigos. Ó Senhor Jesus. E hoje ele diz para mim e vocês aqui, Mateus 26, 59, 65 ao 68. 27, 1 e 2. Lê o coração, é 1 Pedro 2, 22, que diz para nós, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Senhor Jesus, amados, o nosso Senhor, lá em Isaías explica que ele foi mudo, como uma ovelha que vai para o matadouro. Leia capítulo 53 de Isaías, explica bem direitinho. E aqui no Alimento Diário são 5 parágrafos, muitas coisas boas nos parágrafos, e ele diz para mim você, Jesus condenado pelo Sinédrio. Ele diz assim, o Senhor Jesus é o eu sou, mas para que o plano de Deus Pai fosse cumprido, ele permitiu que o prendessem. Ó Senhor Jesus, está em Mateus 26, 57, né? E os que prenderam Jesus o levavam à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro seguiu zelosamente, mas também foi, nessa ocasião,
que negou o Senhor 3 vezes. Ao ser alertado pelo próprio Senhor, Pedro mostrou-se muito intrépido, afirmando que se precisaria morreria junto com ele. Vocês já sabem a história, né? Entretanto, sabemos que depois negou conhecer Jesus. Muitas vezes, amados, se nós estivéssemos no lugar de Pedro, com certeza muitos de nós negaria o Senhor. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Como temos enfatizado, a edificação da igreja requer o quê? A negação do ego. É verdade. Quanto mais nós negarmos nosso ego, mais nós podemos edificar a igreja e trazer mais materiais para edificação. Embora nesse momento Pedro ainda não tivesse preparado para tanto, depois vemos como foi importante sua participação na propagação do evangelho no livro de quê? No livro de Atos, visando a formação da igreja. Muitas vezes, amados, como Pedro, negamos o nosso Senhor com nossas atitudes. Eu assino embaixo, é verdade. Muitas vezes nós podemos estar negando o Senhor. Em certas situações, nós muitas vezes negamos realmente o Senhor, com atitudes que não agradam ao Pai do Senhor. Mas Ele está sempre pronto para nos o que? Receber, como depois fez com Pedro. Esse é o nosso Deus. Sempre está nos perdoando, sempre está nos recebendo. Aí ele diz assim, no Sinédrio, os principais sacerdotes procuravam alguma testemunha falsa, olha a palavrinha, viu? Falsa, contra Jesus, com a finalidade de condená-lo. Esse foi uma forma como julgaram o Senhor, com testemunhas falsas. Esse é o julgamento humano, é verdade. Muitas vezes você podemos estar em situações difíceis, mas muitos podem querer nos julgar. E mesmo você tendo a tal da razão, não cometendo algo, mas sabemos que tem pessoas que são muito falsas, mas sabemos que elas não são culpadas. O inimigo é quem está por trás dela. Por isso que eu e vocês precisamos estar na presença do Senhor, para que possamos estar sempre na luz. Ó Senhor Jesus. Aí aqui ele diz assim, já no 3, ele diz assim, na verdade, esta sentença no Sinédrio já estava previamente combinada. Com a testemunha falsa, né? Uma vez que o julgamento foi totalmente manipulado pelos homens, tá vendo? Os homens foram comprados. Essas são as testemunhas falsas. Sabemos que há muita injustiça aqui, humanamente falando. Há muita injustiça, né, amados? Muitos homens são comprados para fazer coisas que realmente para condenar outro. Mas graças a Deus nós temos Jesus, que ele é a verdadeira justiça, amém? A partir daí o Senhor começou a ser o que? Maltratado. Olha o que aconteceu. Nosso Senhor maltratado, cuspiram em seu rosto, deram murro e o esbofetearam. Jesus, como nosso Salvador, sofreu muito por nós. Amados, se todos nós tocassem o que ele está dizendo aqui, Jesus, como nosso Salvador, sofreu muito, não foi pouco, gente, por nós. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nessa manhã, vamos abrir o coração para o Senhor e pedir, Senhor, me ajuda, Pai, a seguir e trilhar esse caminho. Aí aqui diz, ele como filho do Todo-Poderoso poderia simplesmente convocar o anjo do céu para aniquilar todas aquelas pessoas, mas para cumprir a redenção por nós, permaneceu calado, sofreu tudo sozinho. Ele tinha um foco, morrer e ressuscitar para edificar sua igreja. Lá em Isaías 53 explica bem direitinho. Leia, por favor. E por fim, ele diz assim, contudo, como os líderes religiosos, não podemos determinar uma sentença de morte, decidiram entregá-lo ao governador Pilatos, que tinha autoridade para tal. Então amarraram o Senhor e o levaram, Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos ser irmãos e irmãs que realmente se dá ao Senhor, que realmente está pronto para sofrer pelo esse nome, Jesus Cristo, o ungido de Deus. E no fim ele disse assim,
parágrafo 5. Judas, que o traiu ao saber que o Senhor havia sido condenado por remorso, devolveu os principais sacerdotes, as 30 moedas de prata que receberam. Pequei, traindo sangue inocente. Ele reconheceu, né? Eles, porém, responderam: que nos importa? Olha o homem natural como é arrogante. Que nos importa? Isso é contigo. Dizendo com Judas, isso aí é contigo. Como assim? Se vira. Então Jesus atirando para o cenário. Então Judas, aliás, atirando para o cenário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ó Senhor Jesus, que Judas foi enforcar-se. Muitas vezes nós podemos não se enforcar, pode acontecer, mas não se enforcar, mas abafar o espírito. De tanta tristeza, tanto remorso, podemos até abafar o espírito se nós falarmos coisas que não agradam a Deus, não traz edificação para a igreja. Judas se focou e nós, muitas vezes por trás do Senhor, podemos ficar tristes, mas lembre-se, Ele continua conosco ainda. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Por isso, aquele tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi destinado, aquele a quem alguns filhos de Israel avaliaram-se e as deram pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, nós temos que estar mais claro que o nosso Senhor, Ele se deu por nós, sofreu tudo aqui na terra para nos salvar. E lembrando sempre, nós não éramos nem seus filhos, né? Éramos inimigo dele, mas esse é um Deus maravilhoso. Ele se entregou por cada um de nós. E aqui no Salmo de hoje, o de ontem, falando sobre os falsos testemunhos, ao que relata aqui no Salmo 19, o 5 diz: a falsa testemunha não fica impune. Lembrem-se bem disso. E o que profere mentiras não escapa. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não vamos ser essas falsas testemunhas e nem mentir uns para os outros e para ninguém. Vamos ser sinceros diante de Deus e pedir sempre ao Senhor: Senhor, fala, Senhor, por mim, aonde eu estiver. Amém? Louvado a Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E me perdoando que eu hoje foi um pouco tarde, porque eu estou aqui naquele desfruto. A garganta um pouco indesfrutante, mas o Senhor vai me curar, graças a Deus. E não esqueça, passe uns para os outros que ganhar, nem que seja uma frase. Esta frase pode tanto te salvar como salvar os seus ouvintes. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Sim,